Veja no ICL Notícias, segunda edição. Sem atestado. Laudo médico comprova que Bolsonaro tem condições de continuar na papudinha. Exclusivo ICL. Ciro Nogueira é flagrado em aeroporto com empresários investigados por elo com o PCC. Mais um absurdo de Trump. Casa Branca culpa assessor por vídeo racista contra Barack e Michelle Obama. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo em todos os nossos canais. Nessa sexta-feira, dia 6 de fevereiro de 2026. Ao meu lado, já tenho Juliano Medeiros e Chico Sá. Nossa formação de sexta-feira está completa. Boa tarde para vocês, meninas. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Gabi. Estamos. Como é que a Laura Conte falou no Urgente? Que hoje é pré-carnaval, então é sexta-feira de pré-carnaval. Podemos considerar. Que específico. O espírito já é esse, já estamos no frevo. Bloquinhos pelo Brasil aquecidos já. Sempre uma desculpa pra gente já entrar no ritmo de carnaval, né? É importante buscar esse tipo de desculpa, né? A gente trabalha muito. Claro que sim, até porque o nosso cenário político é sempre muito pesado. Mas a gente começa o N2 falando de uma notícia que, na verdade, não é muito boa para a família e para o clã Bolsonaro, né? Só não vai Jair, é isso? Só não vai Jair. Só não vai Jair. Tá certo. Quem manda cometer aquele pecado? Já que a gente está falando de blocos de carnaval, que todo mundo vai sair para curtir, nesse caso... Só não vai Jair. Chico. O que temos de novidade a respeito dessa história, pessoal? Laudo elaborado por médicos da Polícia Federal. Qual foi o resultado? Eles avaliaram que o Jair Bolsonaro tem quadro de saúde que demanda cuidados, mas que ele pode, sim, permanecer na papudinha, onde ele está cumprindo a pena pela trama golpista de 27 anos de prisão. Foi realizada uma perícia médica, a gente vai colocar o laudo aqui na tela para você poder acompanhar junto comigo. Essa perícia foi determinada pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, no STF, e vai embasar a decisão dele sobre um pedido da defesa do ex-presidente que, mais uma vez, estava pedindo para que o Bolsonaro fosse para a prisão domiciliar. Então, a conclusão que você está vendo aí na sua tela da perícia da Polícia Federal é que há comorbidades que são as seguintes, segundo esse relatório médico: hipertensão arterial, síndrome de apneia obstrutiva do sono grave, obesidade clínica, aterosclerose sistêmica, doença do refluxo gastroesofágico, também lesões na pele e aderências intraabdominais. Esse é o laudo médico. Mas o que diz? Parece, né, muita coisa. Só que os médicos dizem que a saúde do Bolsonaro determina cuidados, só que essas comorbidades não são motivo suficiente para levar o Bolsonaro para uma prisão domiciliar ou transferência, nem transferência, aliás, de cuidado em nível hospitalar. Entre os pontos também destacados pelos peritos, que você já vê aí um outro trecho do laudo na sua tela, estão também confusões, alterações neurológicas. Então, o laudo está citando esses episódios de confusão mental, provavelmente associado ao uso desses medicamentos que o Bolsonaro está tomando, que aumentam até o risco de queda, necessitando de uma investigação diagnóstica. Aqui trazendo o laudo completo dessa história, mas tudo para dizer que o Alexandre de Moraes deu um prazo de 5 dias para a defesa do Bolsonaro apresentar. Aliás, não a defesa do Bolsonaro, perdão, a defesa do Bolsonaro foi quem fez o pedido. Nesse caso, são as manifestações da Procuradoria-Geral da República, e aí sim entram os advogados do ex-presidente nessa história também. E temos aqui para discutir com a gente essa história Manuela Borges, diretamente de Brasília, onde está preso o ex-presidente Jair Bolsonaro. Manu, boa tarde para você. Boa tarde, Manu. Olá, muito boa tarde, Gabi, Chico, Juliano, todo mundo ao vivo aqui com a gente no N2.
Eu conversei com um advogado criminalista que tem acompanhado esse caso bem de perto e ele analisou esse laudo médico assinado pela Polícia Federal e me disse o seguinte, que existe uma brecha nesse laudo, porque os próprios peritos admitiram que há risco de AVC, de insuficiência renal, uma broncoaspiração, pneumonia. Então, eles admitindo que existe esse risco, a defesa vai se debruçar sobre essa afirmação para tentar buscar a prisão domiciliar. Vamos resgatar que a ex-primeira-dama, Michele, fez uma peregrinação lá no Supremo, bateu nos gabinetes dos ministros para tentar convencê-los de que Bolsonaro precisaria ali de ter um acompanhamento 24 horas por dia, alguém do lado dele, mas o fato é que existe um corpo médico também à disposição lá na Papudinha. Inclusive instalaram um botão do pânico lá na carceragem onde ele está, no quarto, né, naquele flat, na verdade, né, que maior, inclusive o levantamento feito pela Folha de São Paulo mostra que 70% dos domicílios em São Paulo não tem a metragem onde Bolsonaro cumpre a sua prisão. Mas então tem esse botão do pânico, que se ele começar a passar mal, ele pode acionar esse botão que uma equipe prontamente vai atendê-lo, inclusive tem ali helicóptero à disposição, caso a situação seja mais grave, que ele possa ser prontamente transferido para um hospital. Então tem toda essa questão. E aí os próprios peritos ouviram Bolsonaro e ele falou o seguinte, que as instalações realmente estão muito melhores na Papudinha do que na Superintendência da Polícia Federal, que lá ele tem mais espaço, que a limpeza é satisfatória, então tudo isso está contido aí no laudo da PF, Gabi. Eu quero ouvir também Juliano e Chico a respeito dessa história, conversando por você, Juliano. Essa é mais uma tentativa da defesa do ex-presidente, mas, diante do que aconteceu da violação da tornozeleira eletrônica, já era de se esperar, a não ser que fosse uma situação excepcional de saúde, que o Bolsonaro continue onde ele está, na Papudinha. Né? Pois é, Gabi. Está maltratado o Bolsonaro, não é exatamente alguém que tem boas condições de saúde, né? Agora a gente vê que boa parte das comorbidades, Chico, que foram listadas, são decorrência da facada que ele sofreu lá em Juiz de Fora. Então, tirando aquilo ali, tem problemas que são relativamente comuns para a pessoa da idade dele, sim. Obesidade, lesão na pele, pressão arterial, coisas que são relativamente comuns, né? Então é o seguinte, e aí o mais importante, uma das conclusões do laudo da PF, é que não exige acompanhamento hospitalar permanente. Acompanhamento não, mas internação hospitalar permanente. Ou seja, se não vai ficar no hospital, dá na mesma ficar em casa ou ficar na Papudinha, porque não vai ter um médico lá dentro, né, dentro da casa dele 24 horas por dia, assim como não vai ter um médico 24 horas por dia na Papudinha. Não vai ter um enfermeiro 24 horas por dia na casa, assim como não vai ter... Ou seja, então, neste caso, a conclusão da PF precisa ir para o hospital? Não precisa. Logo, se não tem que ir para o hospital, cumpra-se a pena onde a autoridade judicial determinar. Pode ser casa, pode ser regime 100% fechado. A tendência com isso é que o Alexandre de Moraes acabe mantendo a prisão em regime fechado do Bolsonaro lá na Papudinha, né, Chico? Ele perdeu qualquer confiança, né? A justiça perdeu toda a confiança nele naquele momento da solda lá na tornozeleira, né? Aquela hora ele quebra a confiança e eu acho que isso pega até mais do que a questão médica, sabe? Nessa hora. Tudo bem, estão fazendo o trabalho certo, o trabalho técnico certo. Uma equipe vai lá, avalia e diz, não, ele pode ficar aqui. Mas mais do que isso, eu acho que pesa para a justiça se tratar de um sentenciado que perdeu a confiança. Ele ia o quê? Ele ia fugir naquela hora, sabe? É complicado deixá-lo nas condições anteriores de prisão domiciliar se ele não merece confiança alguma. É isso, e Manu, até trazendo aqui o posicionamento do presidente Lula a respeito disso, eu acho que é um posicionamento firme, mas também muito didático sobre a situação, né? Ele comparou o ex-presidente, a gente vai colocar aqui na tela essa história, porque ele estava comentando sobre uma possível derrubada do veto ao PL da dosimetria. E também acho que se aplica à história do Jair Bolsonaro, da defesa e do clã Bolsonaro ficar
pedindo toda hora que ele vá para uma prisão domiciliar, né? Mas no caso do PL da dosimetria, seria mais ou menos um caminho por aí, porque a ideia era reduzir justamente a pena dos condenados pelos atos golpistas. Então, o que disse o presidente Lula à TV Aratu? Abre aspas. Você acha que se você tiver um cachorro louco e soltar ele, ele vai ficar mais manso? Ele vai morder alguém. Esse cidadão tentou destruir a democracia brasileira. Esse cidadão, que foi condenado a 27 anos e 3 meses de cadeia, tinha um plano para matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes, fecha aspas. Então, eu acho que é nesse sentido, né, que eu estou falando de ser didático, né, Madu, de dizer, o que vocês acham que vai acontecer se o Jair Bolsonaro for solto, inclusive dizendo para a nossa democracia, né, o quão danoso vai ser, Manu? Perfeita a analogia do presidente Lula, né? Agora, aqui no Congresso, o que a gente sente é que esse PL da dosimetria, o veto vai acontecer a partir do mês que vem, inclusive começa a trancar a pauta, então os deputados e senadores têm que se debruçar sobre a análise desse veto e eles dizem com todas as palavras que, claro, foi a maioria que votou, com ampla maioria, eles votaram para aprovar esse projeto de lei ali na última semana do ano legislativo e agora tem que se fazer valer a vontade dos parlamentares. Eu até cheguei a questionar com o senador Marcos Rogério, que é da base bolsonarista, e perguntei se a anistia teria mais espaço nesse ano eleitoral. E ele disse que, por enquanto, ainda não tem esse clima para pautar a anistia, que a dosimetria já estaria suficiente nesse momento. Então, é isso, vamos resgatar que o ministro Gilmar Mendes, ele também foi provocado por um advogado que não era parte no processo a conceder essa prisão domiciliar e o Gilmar Mendes também negou esse pedido justamente porque o próprio advogado não fazia parte ali do processo, né? Mas agora cabe ao ministro Alexandre de Moraes decidir se daria essa segunda chance para Bolsonaro, ele que violou as medidas cautelares já lá desde o início, né? Não só derretendo a tornozeleira eletrônica, mas foi um histórico ali de violação de medidas cautelares que o levaram para a prisão em regime fechado. E aqui nós estamos falando de uma situação, Manu, em que seria de fato uma excepcionalidade completa, né? O Chico Sá sempre lembra aqui, quer dizer, ele só está nas condições que está porque violou todas as medidas cautelares alternativas que foram impostas. Olha a imagem, a boa e velha imagem da tornozeleira com a solda aí, né? Agora, o presidente Lula, eu acho que também, como é muito didático, como mencionou a Gabi, é sempre capaz de traduzir situações complexas de maneira muito simples, vai ter esse desafio nas próximas semanas, né? Porque não está claro ainda se a Câmara dos Deputados vai para uma linha de manter o que vinha fazendo no semestre passado, que era votar projetos absolutamente impopulares, a lei do autolicenciamento, a dosimetria, a PEC da blindagem, ou seja, a Câmara dos Deputados, o Senado, ficou votando um monte de matéria impopular que não tem nenhuma relação com os interesses do povo brasileiro. Vai voltar agora, já no começo do ano, o Congresso, votando a derrubada do veto do presidente Lula à dosimetria? Bom, essa semana já aumentaram um monte de salário acima do teto. A gente comentou isso aqui ontem, né? Então, quer dizer, também é um termômetro, né? É um termômetro, como Alexandre de Moraes vai se manifestar, provavelmente pela manutenção, pela rejeição de qualquer recurso da defesa do Bolsonaro. Na sequência, a votação da Câmara também, outro termômetro, da Câmara e do Senado, do Congresso, outro termômetro para saber se a toada da insensatez com a qual a Câmara dos Deputados e o Senado andaram no ano passado continua esse ano, né? Testes para o presidente Lula e para o Alexandre de Moraes, né? E aí, na sequência, a gente também vai poder ver como é que se movimentam esses atores com toda a crise que está instalada na direita, né? Aliás, Juliano, uma crise que não passa, né? Falando em crise na direita, a gente tem novidades sobre essa crise, né? Porque o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, está passando por uma série de negociações, ele é do Republicanos,
e ele está passando por negociações que podem até ampliar esse atrito com os Bolsonaro. Na semana passada eles estavam de bem, né? Porque o Tarcísio manifestou aquele apoio público ao Flávio Bolsonaro, mas ele está montando a chapa à reeleição em São Paulo, a apuração que é do jornal O Globo. E essa história ela ganhou força depois das articulações que foram lideradas justamente pelo Flávio Bolsonaro, que defende que o PL tenha candidatos próprios para os governos estaduais, e isso está fortalecendo uma cobrança para que o Tarcísio migre para o PL, para a legenda do Jair Bolsonaro. Só que o Tarcísio não quer, óbvio, porque se ele for para o PL, ele pode perder aquela alcunha que foi um personagem aí da imprensa que colocou no Tarcísio, né, de bolsonarismo moderado, o bolsonarista moderado. Então, segundo ali a avaliação dos aliados, o Tarcísio teme concorrer pelo PL, porque isso colocaria nessa posição mais à extrema da direita e pode demonstrar para o eleitorado paulista dar um sinal que ele não gostaria, justamente porque ele é candidato à reeleição. E também, só para fechar essa explicação, a sigla do ex-presidente está buscando desbancar o PSD, do Gilberto Kassab, e indicar o vice também nessa corrida à reeleição. Então, o plano é o PL conseguir mais espaço nessas chapas regionais, está trabalhando para isso, né? Enquanto isso, Tarcísio quer gente mais do centro. Manu, é exatamente isso, viu, Gabi? É exatamente isso que o PL busca, esse protagonismo, dominar aí essas costuras dos partidos de direita e agora impor essa vontade para que o Tarcísio saia do Republicanos e migre para o PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso também para tentar fortalecer a pré-candidatura do Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto, porque ele tendo realmente ali um parceiro, um governador do PL, isso poderia fortalecer o palanque eleitoral no estado paulistano. Mas eu conversei também com pessoas próximas ao Tarcísio que relataram o seguinte, que ele está muito ele está não está gostando dessa pressão que está sendo imposta, principalmente pelos filhos do Bolsonaro, já que o pai está encarcerado. Ele tá muito insatisfeito com essa cobrança, mesmo porque até outro dia ele estava sendo ali vítima de ataques da família Bolsonaro e agora essa pressão para se ajoelhar para fazer o que a família Bolsonaro quer, justamente para chegar ali nesse extremismo dos partidos de direita, né? Ele que quer se manter ali no centro, buscar o apoio, ele que já tem esse apoio de empresários, da Faria Lima, e aí ele buscando o extremismo, ele poderia perder apoio, e o Tarcísio que agora constrói a sua marca própria no estado de São Paulo, ele que é do Rio de Janeiro, se filiou e mudou de endereço para se candidatar no estado de São Paulo, mas a avaliação é de que ele já conhece bem o estado, que ele começa a ter ali a sua marca, a sua administração, e ele não quer ficar subordinado e a vida inteira ter que está pagando continência para a família Bolsonaro, especialmente para os filhos que o atacam de forma reiterada. Agora, tem um dado que é até da campanha do Tarcísio de 2022, de que ele chegou a perder quase 500 mil votos, porque grande parte do eleitorado achava que o número dele era o 22, né? E aí o número dele de republicanos, do Partido Republicanos, era o número 10. Então eles fizeram essa contabilidade e isso é até um argumento para falar, olha, Tarcísio, migra para o PL, que seu número vai ser 22, e aí não corre o risco de o eleitorado se confundir. Mas existe uma resistência danada, e se o Tarcísio realmente bater o pé e falar, não, eu fico no Republicanos, a pressão é para que eles tenham como vice, né? Que eles consigam emplacar pelo menos o vice, tirar o atual
vice-governador, que é o Felício Ramute, do PSD, e colocar o André do Prado, que é o atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O Kassab também, que é presidente do PSD, também está nessa disputa, também está aí brigando. Então, todo mundo com um olho grande, né, no Estado de São Paulo, que tem uma economia da Argentina, por exemplo. Gabi. É isso, Manu, diga, e eu ia comentar, Manu falou da marca do Tarcísio de Freitas, está deixando uma marca, agora anunciou hoje que vai colocar os novos pedágios Free Flow no sistema Imigrantes, uma marca que está se consolidando. Tá pegando bem. Pegando também o aumento do número de mortos em confronto com a polícia, da letalidade policial. As marcas do Tarcísio estão bem firmes. Agora, todo esse imbróglio, né, Manu, Chico, Gabi, tem a ver, no fundo, com a definição de quem é quem no jogo da direita para os próximos 4 anos. A direita está percebendo que a situação do presidente Lula é de reeleição. O Flávio está fazendo um risco no chão para dizer quem está comigo e quem não está comigo, ou seja, está fazendo o que se chama de reserva de mercado, né? Está se movimentando para tentar segurar o que é o bolsonarismo raiz, que, como a gente já mencionou aqui, tem peso eleitoral, tem peso social, e fazer um risco no chão para diferenciar quem é extrema-direita mesmo, quem está com Bolsonaro mesmo, estando o genocida preso, e quem vai fazer seu próprio jogo, vai buscar construir uma alternativa, vai buscar retomar o protagonismo na direita brasileira. Então o Flávio está fazendo esse risco no chão e está dizendo para o Tarcísio, dá ou desce. Ou você está com a família Bolsonaro, então vem para o nosso partido, se ajoelha aqui, vai seguir nossas regras e nossas leis, ou você está com a velha direita, com o velho centrão, e vai ser o nosso inimigo a partir de agora. Então é uma pressão da família Bolsonaro para marcar o seu campo político, demarcar a sua posição política e impedir que outros setores da direita, mais moderados, mais pragmáticos, ocupem o terreno que o Bolsonaro vai deixando com a sua prisão, que é natural, a gente analisou isso aqui, que o Bolsonaro preso deixaria um vácuo, deixaria espaço. A movimentação de colocar o Flávio é para ocupar esse espaço, mas tem outras pessoas jogando o jogo também, né? E vai tendo uma reacomodação, é natural, né? Sim, e o governo do Tarcísio, a gestão do Tarcísio, é muito a cara do PL. O Flávio tem razão. É o cara que está destruindo a educação aqui em São Paulo. A gente tem a educação na escola com as plataformas cheias de erro de português. A gente tem a escola cívico-militar. A gente viu aquele vídeo, o desastre que foi o começo da implantação desse projeto aqui. Há, inclusive, denúncias contra alguns militares, denúncias de assédio sexual contra alguns militares que foram nomeados para salas de aula. Então, pega a privatização da Sabesp, foi um desastre completo. As famílias mais pobres já estão recebendo água que é barro puro, que é ali a água enlameada e pagando mais caro, ou seja, não deu certo essa privatização. Então, a cara do governo Tarcísio é a cara do PL. O Flávio Bolsonaro tem muita razão nesse sentido. Tarcísio tem que ir para um... Se bem que o republicano não é também, não tem uma cara melhor. Mas é mais centrão, né? É um partido que não está na mão do Bolsonaro. Não tem aquela, digamos, uma feição mais extremista. E o PL tem... O governo Tarcísio é digno do PL. Ele tem que correr para lá. É isso mesmo. E existe esse esforço justamente do Tarcísio para não ser classificado como parte, né? Mas não pegou, né? Aquela coisa que os colunistas da nossa mídia hereditária tentaram emplacar no Tarcísio, colar no Tarcísio o rótulo de bolsonarismo moderado, não colou, né? Porque em alguns momentos ele foi muito mais mão pesada do que o próprio Bolsonaro. Na questão da educação, eu acho que ele consegue ter um poder destruidor. Pergunte a qualquer professor da rede estadual de São Paulo. O poder destruidor do Tarcísio na educação de São Paulo é mais eficiente do que o do Bolsonaro na educação federal. O Tarcísio está conseguindo desmantelar o que prestava da educação aqui em São Paulo. Bolsonarismo moderado você que é um homem das letras, Chico Sá, é um osímoro. Total. É falar de fascismo democrático. Exatamente. Por exemplo, né? Então, bolsonarismo moderado não dá. Sal adocicado. Pô, não dá, né? Adocicado. Agora, a gente estava falando também do Centrão.
Tem uma história importante para trazer aqui, porque essa semana a gente estava falando do MDB com uma possibilidade até de ser chamado para ser vice na chapa com o presidente Lula, né, Manu? Tem um levantamento interno do MDB que aponta um cenário que é desfavorável para o presidente Lula na correlação de forças regionais. Então, vamos trazer essa apuração que é do Pedro Venceslau, da CNN. Dos 27 diretórios MDBistas, 16 estão se posicionando contra apoiar a reeleição e 11 a favor. Então, esses números eles estão embasando o debate interno na legenda, nesse momento, justamente que tem uma ala petista que está tentando atrair o MDB para ser vice na chapa com o presidente Lula. Esse levantamento serve como uma referência interna justamente para saber como é que vão se posicionar os filiados numa eventual convenção se a decisão fosse colocada para votação. E aí, em caráter reservado, um dirigente MDBista ironizou o assédio, ele chamou assim, né, ao partido como uma oferta da vaga de vice. Vou abrir aspas. Ele disse o seguinte: podemos conversar se eles convidarem o Michel Temer para ser vice. Fecha aspas, gente. Então, vocês imaginam. E aí, só para fechar essa história, o partido, segundo a cúpula do MDB, o partido está querendo ficar neutro e liberar os líderes locais para apoiar quem quiser. Mas é um negócio que pega muito mal, né, Chico? Mas mereceu a piada. Quem era do PT que está em busca do PMDB merece ouvir essa piadinha, né? Mas o Juliano antecipou ontem aqui, não tem jogo para o PT nos diretórios do MDB. 16 contra 11, eu até achei muito voto, 11. 11, né? Eu achei que estava mais em desvantagem ainda, porque o PMDB está ali no caixa, é a turma do caixa mesmo do Centrão. É muito mais lucrativo liberar e cada um fatura no seu estado. Provavelmente essa conta engloba os 3 estados do Sul, os 4 do Sudeste, né, são 7 já, Centro-Oeste, muito dificilmente algum diretório do Centro-Oeste, onde o agronegócio jamais, é forte, apoiaria, e deve ter aí um ou outro da região norte, né? E quem manda mesmo, os baleia-rosses da vida, estão contra, então não adianta. São Paulo, o MDB de São Paulo, o MDB do Rio tinha um peso, né? Mas depois de tudo que aconteceu com o Sérgio Cabral já não tem o peso que tinha antes, né? Então a decisão passa por aqui mesmo, né, Manu? Entre a cúpula petista, um dos nomes que está sendo cotado é o do Renan Filho, que ele já faz parte do governo, ele é ministro dos Transportes, ele é filho do senador Renan Calheiros, de Alagoas. Então, esse seria um dos nomes que eles estariam aí cotando para assumir a vice. Mas aí tem um outro problema. E o que vai fazer com Alckmin, que o vice-presidente, que é ministro da Indústria e Comércio, fez grandes entregas nesse governo, e aí ele sairia para Senado? Então, ele poderia ficar descontente, ele que conseguiu aí abrir o comércio e trazer novos acordos comerciais nesse governo, importantes. Então, tem essa saia justa. Agora, o MDB é um partido estratégico, conseguiu eleger 42 deputados em 2022, 10 ou 11 senadores, se não me engano. Tem uma força grande, tem 3 governadores eleitos, 2 deles têm o apoio do presidente, fazem parte aí do apoio ao presidente Lula, que é o Helder Barbalho, do Pará, o Paulo Dantas, de Alagoas, e o governador Ibanez Rocha, que é de Brasília, faz oposição. Então, teria já 2 palanques já, né? No Nordeste, historicamente, claro, eles vão buscar ali o palanque junto ao presidente Lula. Mas, para além do MDB, que também já faz parte do governo, né? Com 3 ministérios, transportes, cidades e planejamento, ele não vota 100% com a base governista. Então, tem essa questão, né? Porque é fiel, mas nem tanto. Mas é importante, sim, claro, conquistar o apoio do MDB, até para construir essa base de apoio caso
o presidente Lula seja reeleito e consiga votos aqui dentro do Congresso Nacional para aprovar medidas importantes. Mas, além do MDB, também precisa costurar o apoio com PDT, PSB, PSD, partidos ali que estão mais ao centro e que vão fazer toda a diferença para uma possível reeleição do presidente Lula, Gabi. Manu, que bom ter você aqui com a gente nessa sexta-feira, minha querida. Vamos te liberar para sextar. Na semana que vem a gente conversa de novo. Valeu, Manu. Valeu, acabei de voltar de Sampa. Mal voltei e já estamos aqui nesse congressão. Mas é isso aí, gente. É isso aí, Manu. Porque ontem a gente cantou muito, né, Gabi? É verdade. Mas a voz tá boa, segue boa. É isso aí, gente. Ótimo fim de semana. Um beijo grande. Adorei estar com vocês aí em São Paulo. Me convidem que eu volto, hein? Aí. Por favor, portas abertas. Bom final de semana para Manu Borges também, pessoal. E a gente vai fazer... Ela está se referindo à comemoração ontem do Eduardo Moreira, que a gente nosso até colega. contou aqui Nosso colega que fez 50 anos ontem. A comemoração, né? Comemoração. Ainda vem aí no dia 11 de fevereiro a data oficial, mas já comemoramos. Vamos seguir comemorando, né, gente? Boa assim, quando a comemoração dura semanas. No meio do carnaval. A quinzena Eduardo Moreira. Bom demais, muito bom. Bom, gente, a gente estava falando agora de assuntos relacionados às eleições. Eu também quero trazer aqui uma outra notícia que é bastante política. Na verdade, é uma notícia que perdura até hoje, mas é uma tragédia, até eu não gosto de usar essa palavra, né, tragédia ambiental, porque quando a tragédia ela é causada por uma empresa, ou enfim, por um outro ator, então fica difícil falar em tragédia, né? Só se for uma tragédia anunciada. Mas aconteceu entre 2018 e 2023, pela Braskem, né? Os bairros inteiros em Maceió que foram ali vítimas de rachamento de casas, desocupação forçada, afundamento de solo, enfim, uma extração que aconteceu de salgema pela mineradora Braskem. E tivemos o trabalho de Heloísa Vilela para acompanhar a população, ouvir a comunidade a respeito desse assunto. A gente tem até aqui o print, né? A gente colocou na tela a imagem justamente de tudo que foi impactado ali na região. A Elo Vilela produziu uma série especial e a gente tem um trechinho sobre o que ela descobriu por lá e vamos colocar aqui na tela. Vamos lá. A maior petroquímica das Américas havia fundado 5 bairros de uma das mais importantes capitais turísticas brasileiras. E pior, a Braskem, causadora do desastre, virou a dona do lugar. Não era nunca, jamais, para o infrator ser dono daquilo que ela infringiu. Apesar do cenário triste na vizinhança e de tanta gente já ter ido embora, Cássio se recusa a sair da casa onde viveu a vida toda. Eu sair iria enfraquecer a minha parte da negociação. Então, acho que a minha permanência fortalece um pouco o meu lado da negociação. Por anos, o morador do bairro do Pinheiro foi procurador regional do trabalho. Hoje aposentado, tenta usar os conhecimentos da lei para conseguir negociar uma indenização melhor do que a Braskem oferece. Aí um trechinho da reportagem especial investigativa de Heloísa Vilela sobre a Braskem. E essa é uma das discussões que a gente traz na aula que a gente vai ter na semana que vem, junto com o Gessé Souza e também o Lindener Pareto, sobre o Pacto da Impunidade. Tem tudo a ver com esse assunto, com a reportagem que a Elo Vilela fez. E é uma aula aberta da nossa pós-graduação aqui do ICL. Então, você pode participar se inscrevendo em icln2.com.br. Deixe o seu e-mail que você vai ser avisado que a aula está começando no dia 12, 8 horas da noite, quinta que vem. Anota aí na sua agenda já para não perder. Muito bom. Alagoas, que foi muitos anos governado, sabe por quem? Pelo MDB. Falávamos agora. Reino do MDB. E além da grande reportagem da série da Elo, a gente tem o livro novo da Cristina Serra, nossa colega aqui, chamado Cidade Rachada, também é sobre esse tema, esse desastre político.
Exatamente. Gente, Vamos nessa, então? Vamos nessa você, né? Vocês ficam, Isso. Porque temos que receber agora o nosso grande Vai nessa, Rodrigo nesse Viana. caso, né? Bom pré-carnaval para vocês, pessoal. Bom Valeu, pré-carnaval. professor. Valeu. Rodrigo Se Viana joga no chegando aqui. bloquinho. Já se jogando, né? Dá pra se Já jogar, sair daqui já sexta-feira. direto pra bagaceira. Bloquinho de notícias. Aqui a gente ainda está no bloco Tá no bloquinho de notícias. Rodrigo, bem-vindo, boa tarde para você. E vamos tacar pau nas notícias, então? Vamos continuar no Bora, notícias. taca-lhe pau. Eu tava me lembrando de um bloco que tem um nome legal, né? Chama Imprensa que eu gamo, né? Ah, Um olha, bloco de jornalista. Tem muitos, Imprensa que eu muitos gamo. bons, né? É. Principalmente Eu os gamo. nomes dos blocos do Rio de Janeiro, eu acho que são especialmente bons. É isso. Tem uma lista que, olha... Não, eu você tá querendo dar colocaria notícia e eu falando de bloquinho de carnaval. Tá Ah, bem mas a tá coisa. tudo bem, a gente Vambora. tá em Eu vou começar a falar do Nós Sofre, mas Nós Goza, lá do Recife. Então é melhor, vamos embora. Vamos Isso embora. é bom também. Vamos seguir aqui, vamos embora. Falando também ainda de questões relacionadas à justiça eleitoral, o plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria para permitir que casos de Caixa 2 sejam punidos 2 vezes na justiça eleitoral, como eu disse, e também por improbidade administrativa na justiça comum. O Caixa 2 é aquele que acontece quando valores recebidos ou valores gastos em campanha não são declarados na justiça eleitoral e pode configurar crime eleitoral nesse caso, né? Então a gente tem uma atualização, vamos dizer assim, um pouco antes das eleições, né, Chico? Então não vai ser mais apenas resolvido com um pedido de desculpa, como o Onyx Lorenzoni pediu verdade. desculpa ao Sérgio Moro, e ele disse, não, tudo bem, tal, você é uma boa pessoa, pediu desculpa, não tem mais crime de Caixa 2 contra você. Meu Deus do céu. Vai pagar mesmo, vai pagar duplamente. Né? Tem sempre, desde o caso Collor, PC Farias, que é usada essa desculpa. Ah, não, mas foi uma sacanagem eleitoral, todo mundo faz no Brasil, é Caixa 2, todo mundo faz. Então, perdoa todo mundo. Sempre. Lembra que outro dia houve uma tentativa também de liberar, anistiar também todo mundo Sim. que fosse Caixa 2, porque considera que é uma sacanagem tanto da cultura política brasileira que não precisa castigar ninguém. Um crime menor, vai. Pô, pelo amor de Deus, a sacanagem começa na campanha. Você pega esse senhor aí, o cunhado do Vorcaro, do Banco Master, Sim, o Zetel, sim. o Zettel. não sei Aquele qual- que começou o como Fabiano pastor, Zettel. né? O pastor da igreja da Lagoinha. Ele enfia 5 milhões, não é dinheiro de pinga, não. 5 milhões na campanha do Tarcísio e do Jair Bolsonaro. O que esse rapaz quer? É porque ele acha o Tarcísio bonito? Ou ele acha ali a pança do Bolsonaro elegante? Não é por isso. Tá comprando acesso aos Está governos. comprando acesso, está comprando bilhete ali para passear dentro do governo e fazer negócio. Então tem que punir mesmo. Caixa 2 tem que punir 1, 2, 4, 5, 6 vezes. É isso aí. Seguimos aqui, gente, ainda falando sobre decisões importantes. Essa semana, aliás, ontem mesmo falamos sobre isso, sobre aquela decisão do ministro Flávio Dino. O STF marcou para o dia 25 de fevereiro o julgamento definitivo sobre aquela decisão do Flávio Dino que suspendeu o pagamento dos penduricalhos ilegais nos 3 poderes. Só para relembrar, apesar da gente já ter conversado muito sobre isso, o Dino ele concedeu uma liminar para determinar que as verbas indenizatórias, sem base legal, devem ser suspensas no prazo de 60 dias. E os penduricalhos são aqueles benefícios, né, que são concedidos aos servidores públicos, e aí a gente está falando de servidores públicos não dos que ganham pouco, né? A gente tudo está a turma falando que- Da elite do seu. da elite, exatamente. Turma que já ganha lá na faixa dos 40, que já está furando o teto, teto é passando dos 46. É isso aí. É o caso aqui dos procuradores municipais da cidade de São Paulo, que além de ganhar acima de 46, recebem um imoral auxílio chamado auxílio iPhone. Cheque. Pô, vá! Vai pra... Auxílio iPhone é difícil, hein? Vamos chamar o professor Castro Rocha para conversar a respeito desse assunto. Professor, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Chico professor. falava de auxílio iPhone, eu tinha visto o auxílio Panetone. O próprio também. Dino cita isso na decisão dele. Ele fala, são
ganharam até nomes jocosos, Auxílio Panetone e Auxílio Peru. Que é do Natal, né? Isso. Que é Isso, as benefícios melhores de fim Natal. de ano, exato. Professor, vai lá. Gabi, há duas decisões do ministro Flávio Dino que já justificam a sua presença no Supremo Tribunal Federal. Em pouco mais de 2 anos, ele já fez mais que muitos ministros que já estão aí há décadas. A primeira providência foi a investigação sobre o escândalo do orçamento secreto, que é nada menos do que o maior roubo da história do Parlamento Mundial nos últimos 200 anos. É nada menos do que isso. E o ministro Flávio Dino tem levado adiante, com muita coragem, a investigação de alguns casos que são escandalosos. O segundo ponto fundamental é o que o ministro Flávio Dino fez agora, que é questionar o jeitinho, a malandragem, você finge que não vê o que eu estou fazendo e eu finjo que não estou fazendo aquilo que todos veem. Porque há o limite constitucional do salário, que, por exemplo, um professor como eu segue rigorosamente, Gabi. Nós não temos aumento salarial, nós trabalhamos o tempo todo, não temos aumento, não recebemos nenhuma espécie de auxílio penduricário, mas um funcionário do Legislativo ou deputados, juízes, desembargadores, procuradores, tem o seu salário muitas vezes triplicado, quadruplicado com esses auxílios que são verdadeiramente obscenos. Não são ilegais, uma vez que foram estabelecidos, mas são absurdamente antiéticos e tornam impossível o equilíbrio das contas do Estado. Então, essa ação do ministro Flávio Dino, aparentemente anedótica, acabar com o auxílio iPhone, com auxílio terno, auxílio panetone, auxílio peru, todos os tipos exóticos de auxílio que eles recebem, tem consequências extraordinárias para a possibilidade de que nós finalmente tenhamos uma república. Eu saúdo com grande alegria essas duas ações do ministro Flávio Dino. Agora, será que isso passa da maneira como foi colocado pelo Flávio Dino no plenário? Agora está marcado já para o plenário decidir, né? A expectativa do professor Castro Rocha, Chico também, Gabi, vocês acham que passa isso da maneira como foi decidido? Porque ele deu uma lapada, né? O Dino deu um freio de arrumação, né? Mas isso pega pesado não, né? É justiça, mas os juízes e promotores são talvez os mais beneficiados por esse tipo de coisa. Quase toda a classe jurídica no Brasil, né? Não vai ser fácil. A reação vai ser grande. Por isso que esse apoio, né, professor? Essa medida precisa de um apoio total do país ao Flávio Dino. Ele tomou uma decisão corajosa que ninguém tinha coragem de fazer isso desde o Brasil colônia. Até que diz respeito aos pares dele. Né? Exatamente. Quando instalaram o primeiro fórum, a primeira ideia de justiça na Bahia, ali no Brasil colônia, já começou essa safadeza, cara. O cara já começa a beber de graça, tem comida em casa, passagem livre, não vai ser preso. Desde a Bahia, lá em 1600 e tanto. Sabe? É uma imoralidade. E o Flávio Dino mostrou que é possível fazer. E eu acho que também tem uma questão, professor Castro Rocha. Sim. Se a gente pegar os anos passados ali do lava-jatismo, e desde o mensalão, a direita ficou com o discurso da moralidade. Bom, isso vem desde a UDN lá, de Carlos Lacerda, se quiser voltar lá para trás, né? Ficou, e a gente mesmo tinha esse hábito de dizer, isso aí é o denismo e tal, etc. Mas é uma chance também de você retomar esse debate sem esse viés pela direita, né? É um homem assim progressista, né, a partir de casos concretos, sem fazer oba-oba, como foi feito no caso do Mensalão. É o maior escândalo da história. Gente, olhem para dentro dos poderes e tratem primeiro de organizar o que tem dentro dos poderes, antes de ficar tentando descobrir o maior escândalo da história, que é sempre relacionado ao PT, ao petrolão e tal. Não pode ser também uma retomada da bandeira da questão pública, da moralidade, pelo lado progressista, professor Castro Rocha? Pode sim, Rodrigo. E da maneira como... Isso que você falou agora é muito importante, Rodrigo, porque desde a UDN, o discurso da corrupção ele é sempre utilizado apenas contra o Estado. Especialmente se for qualquer espécie de governo progressista. Então, por exemplo, o discurso principal que levou ao suicídio do Getúlio Vargas era o Mar de Lama. Era a corrupção no Palácio do Catete. O discurso do Jânio Quadros para chegar ao poder com a UDN era varre, vassourinha, que era varrer a corrupção. O discurso que empoderou uma figura tão complicada e
tão duvidosa quanto o Sérgio Moro, que agora vocês entrevistaram aqui ontem ou anteontem, o Tony Garcia. Sim, no que N1. as denúncias do Tony Garcia, que inclusive foram feitas em 2021 para a juíza Gabriela Hart, que simplesmente não levou adiante as denúncias que ele fez. É uma demonstração muito concreta de que esse discurso da corrupção, da maneira como ele é utilizado, quem tem plena razão é o reitor do ICL, Chico, que é o nosso querido Gessé Souza. Toda vez que se usa o discurso da corrupção, ele é utilizado para criar uma imagem anti-estatal, mas nunca se menciona a corrupção dos agentes privados. E a verdadeira corrupção no Brasil, Rodrigo, Gabi, não está no Estado. Opa, tivemos uma interrupção na internet do professor, mas ele já vai voltar aqui para É o verão das tempestades. Será que o professor do ar. Está chovendo no Rio? O professor Acho que ele está no Rio de Janeiro. Sim. Aqui na região sudeste tem chovido bastante. Aliás, a última vez que a professora Ana Penido entrou foi a mesma questão, né? Foi uma tempestade. Mas a gente continua já conversando a respeito da história dos penduricalhos. E agora há pouco o Chico também resgatou um histórico que eu acho que dá um pouco a tônica de mostrar que é um problema estrutural do judiciário, né, Chico, que já nos acompanha, como várias outras questões ali do histórico. Já a gente vai ter um momento de literatura que também é um momento musical. Professor Castro Rocha, se quiser fechar rapidinho o seu raciocínio, a gente já vai. Hoje tem uma música, tá especial hoje, né, nosso momento literatura. Vai lá. Rapidinho, Gabi. O Estado brasileiro foi concebido para a preservação e os privilégios das elites, em todos os seus níveis. Só houve uma instância do Estado brasileiro cuja criação não visava beneficiar a elite, mas, pelo contrário, beneficiava favorecer e proteger o trabalhador. Foi a Justiça do Trabalho. Qual foi o ramo da justiça que no Brasil, Gabi, começou a ser desmontado com o golpe de Estado de 2016, com a presença do Michel Temer na presidência e levado adiante na presença de Bolsonaro? O Justiça do Trabalho. É inacreditável, Chico. Então, todo o Estado brasileiro sempre foi montado para a preservação de privilégios. Mas vamos para a música então, Gabi, porque a música vai ser perfeita para tratar esse assunto. É isso aí, professor. Vamos lá, gente, fiquei até ansiosa. Toda vez que eu vejo, a gente vê a pauta antes do professor chegar, e eu fico ansiosa tentando imaginar qual vai ser a associação com o nosso momento político, enfim, histórico, que o professor Castro Rocha vai analisar. Mas vamos lá, hoje a gente vai associar com os privilégios dos penduricalhos por meio da música do Chico Buarque, em homenagem ao malandro. Então, vou abrir aspas, professor, e trazer tudo aqui, a música completa, e aí depois te passo a palavra. Então, cantando, hein, Gabi? Vamos lá. Cantando, aí eu vou poupar a nossa audiência disso, mas eu vou trazer aqui. Então, aí o nosso diretor já falou, e aí tem o direito autoral. Não vamos pagar direito autoral, não. Tô ligada. Vamos lá, então. Abre aspas. Eu fui fazer um samba em homenagem à nata da malandragem, que conheço de outros carnavais, eu fui a Lapa e perdi a viagem, que aquela tal malandragem não existe mais. Agora já não é normal. O que dá de malandro regular, profissional, malandro com aparato de malandro oficial, malandro candidato a malandro federal, malandro com retrato na coluna social, malandro com retrato com gravata e capital que nunca se dá mal. Continuando na próxima tela. Mas o malandro pra valer não espalha, aposentou a navalha, tem mulher e filho e tralha e tal. Dizem as más línguas que ele até trabalha, mora lá longe e chacoalha num trem da central. Professor. Vamos lá. A figura do malandro, durante muito tempo, foi uma figura essencial para compreender certo aspecto da cultura brasileira e não apenas da cultura popular. Em 1970, o mais importante crítico literário brasileiro de todos os tempos, Chico, o Antônio Cândido, escreveu um célebre ensaio, Gabi, chamado Dialética da Malandragem, em que ele fazia a interpretação de um personagem que nós já aqui tratamos dele nas nossas sextas-feiras, que é o Leonardo, de Memórias de um Sargento de Milícias. Dizia então Antônio Cândido que esse romance ele trazia consigo uma espécie de código de uma certa forma de sociabilidade brasileira, que era exercitada sobretudo pelo malandro. Quem era o malandro na acepção romântica que o Antônio Cândido resgata? O malandro era um homem ponte,
uma figura elástica que transitava da desordem para a ordem e que permitia um contato permanente entre as classes mais desfavorecidas e as classes superiores, as classes mais ricas. E o malandro era, então, essa figura que podia transitar da gafieira ao salão chique, da sinuca ao teatro municipal. E o malandro seria, então, uma figura essencial para pensar uma certa plasticidade da cultura brasileira. Essa a concepção do Antônio Cândido. E, Gabi, é bem a figura tradicional do malandro, não é? O malandro com a sua ginga, com a sua capacidade de ter vários tipos de discurso, com a sua capacidade de se inserir nos ambientes os mais diversos. Seria o malandro. Seria essa ponte entre a desordem e a ordem, entre o mundo dos mais desfavorecidos e o mundo dos mais ricos. Pois bem, Gabi, eu queria propor, a partir dessa ideia dos penduricalhos, da criação de um Estado que apenas existe para a permanência dos privilégios das elites, que este malandro, homem ponte, homem elástico, como já diz a música, e a ópera do malandro é de 1978, olha que bonito isso, Chico. Em 78, este malandro descrito na segunda estrofe ainda não era dominante, Gabi. Ou seja, esse malandro candidato a mandato, a malandro federal. Hoje, ele é malandro federal, ele é senador malandro, ele é deputado malandro. A malandragem foi completamente apropriada pela elite, a tal ponto que o malandro mesmo, aquela figura folclórica, simpática, cordial, capaz de transitar entre opostos, agora está limitada ao trem da Central do Brasil, trabalha, mora lá longe, chacoalha e tem filhos e mulher e tralital para cuidar. E o salário, como diria o professor Raimundo, Chico, é assim, não é nada. Ao passo que a elite... O que é Nicolas Ferreira, se não um malandro federal, Gabi? O que é Ciro Nogueira? Ciro Nogueira! O que é Ciro Nogueira, se não o Duran? Senão o Max Overseas. Eu proponho, Rodrigo, a partir de hoje nós chamaremos Ciro Nogueira de Max Overseas, que é o personagem, na ópera do malandro que vivia de contrabando com os soldados americanos. O Ciro Nogueira procura o Lula no final do ano para tentar um acordo que o favoreça na eleição no Piauí, porque ele sabe que ele corre o grande risco de não ser reeleito. Esses são todos malandros. O que é Daniel Vorcaro, senão um super, hiper malandro que quer enredar a todos na sua trama? Até a malandragem, Gabi, foi apropriada pela elite brasileira. Isso não é justo. Os caras roubaram até isso. Roubaram a malandragem. Roubaram a aura da malandragem, tudo isso levaram para isso. Se apropriaram da ideia de malandragem. Pois é. Sem graça nenhuma. É, verdade. É isso aí, professor. Gostei muito. Muito bom. Eu gosto da malandragem dos terreiros. Então, essa malandragem é muito interessante, professor. Se você me permite uma frase... Claro. Se você me permite uma frase, Gabi. O malandro tradicional, aquele da Lapa, jogava sinuca. O malandro, deputado e senador federal, colocam o Brasil na sinuca. Essa é a diferença. Total. Bom, bela imagem. Maravilha, professor. É isso aí. Salve a malandragem. Valeu, professor. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Bom fim de semana. Boa noite, obrigado, professor. Salve a malandragem no sentido, né, dos terreiros, da espiritual, gente. Exatamente. Só para deixar claro aqui para quem não conhece. Mas vamos seguir aqui, falando sobre política, para trazer uma reportagem exclusiva. Foi um furo do ICL Notícias. Vamos voltar para Brasília para conversar com a Alice Maciel a respeito desse assunto. Alice, bom ter você com a gente. Bem-vinda. Bem-vinda. Boa noite, Gabi. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Chico, e a todos que estão nos assistindo. Alice, vou trazer aqui um pouco, rapidamente, tá, o contexto desse furo de reportagem que você traz, até para te passar a palavra e você poder explicar melhor para a gente. Mas a Alice, junto com o nosso repórter, o Flávio VM Costa, eles dois receberam uma homenagem que flagra o senador Ciro Nogueira. Né? Uma imagem. É uma imagem? O que eu disse? Homenagem. Eu disse uma homenagem? Olha o ato falho aí, gente. Sexta-feira, né? Homenagem ao bom trabalho deles. Uma homenagem ao trabalho, Alice. Obrigada por me salvar. Eu nem percebi, gente. Assim, quando o ato é falho, a gente só segue falando. Mas então, uma imagem, Alice e Flávio VM Costa receberam, flagrando o senador Ciro Nogueira, do PP, no aeroporto, com o Haran Santiago, Girão Sampaio, e também com o Danilo Coelho
de Souza, os empresários que são investigados pela Operação Carbono Oculto. Você vai se lembrar, a ação que investiga a relação dos empresários desse ramo de combustíveis com o PCC. Então, a imagem estava aqui na tela até agora, aliás, mostra o senador, né, Ciro Nogueira, bem de frente nessa de frente foto. para o crime. Ele percebeu, acho que está sendo fotografado, ele até ri para a câmera. Pois é. E a Alice vai poder explicar muito bem que, aliás, é um histórico de reportagem do ICL Notícias, trazendo em primeira mão esse elo, justamente, né, Alice, que não é de hoje, essa conexão com essa operação que traz a relação com o crime organizado. Exatamente, Gabi. Primeiro falar dessa foto, né? Ela foi tirada no aeroporto de Brasília na noite de ontem, onde o senador está com esses dois empresários investigados e, de acordo com a informação da nossa fonte, eles estariam embarcando para Teresina, né, a cidade aí do senador Ciro Nogueira. E esses dois empresários, o Alan e o Danilo, eles são investigados na Operação Carbono Oculto, que foi batizada de Operação Carbono Oculto 86, que é um desdobramento dessa grande operação que começou em São Paulo. E essa 86, ela é uma operação da Polícia Civil do Piauí. E nós já temos realmente acompanhado, desde o ano passado, essa operação, dando várias informações relevantes. E uma delas é de que o senador, o Aran, a gente teve acesso a documentos do COAF que mostram que o Aran, um desses empresários que foi flagrado aí com o senador Ciro Nogueira, transferiu R$230 mil para o compadre, ex-assessor do senador Ciro Nogueira. Então, a gente mostrou aí, ao longo desses últimos meses, várias conexões entre o senador e esse grupo liderado aí pelo Aran e o Danilo, que, de acordo com a Polícia Civil do Piauí, são empresários que tinham postos de combustíveis que abasteciam também o esquema do PCC. E além, né, dessa conexão do Aran com o compadre de Ciro Nogueira, uma própria empresa do senador aparece também em transações financeiras envolvendo o grupo dos postos de combustíveis, que também estão sendo investigados. E o irmão do senador uma empresa do irmão do senador dividiu o endereço também com o posto de combustível do Aran e do Danilo. Então, a gente mostra aí, são várias conexões, e ontem eles estiveram juntos aqui no aeroporto de Brasília. Assim, o Ciro Nogueira tem várias complicações aí, né, para se explicar, né? Esse caso que você está narrando, né, da Operação Carbono lá no Piauí, envolvendo justamente esses dois personagens, né, e que se aproxima do Ciro Nogueira através desse compadre dele e tal, que recebeu dinheiro dessa turma também. Mas o Ciro Nogueira está enrolado em outras investigações. A gente já tinha trazido antes o episódio do piloto, né? O caso, de certa maneira, muita gente espera que no caso do Banco Master também possa acabar respingando no Ciro Nogueira. Talvez isso tudo explique o medo que ele está, e ele faz movimentos de tentar salvar a pele, tentando se reaproximar do presidente Lula. Mas é o assunto que nós vamos tratar um pouquinho mais adiante também, né, Gabi? Exatamente. Aliás, aqui, só reforçar o posicionamento, né, ao ICL Notícias, vamos dizer assim, o outro lado dessa história, né, Alice? O Aran Sampaio disse que o encontro com o senador Ciro Nogueira foi casual, inclusive encontrou e cumprimentou diversas outras personalidades políticas durante essa conexão em Brasília, e o senador Ciro Nogueira foi procurado pela reportagem, mas ainda não se manifestou. Então, trazendo o outro lado dessa história, Chico. O Ciro Nogueira, em relação ao ICL, ele está indo para... Foi para a Justiça, tentou calar o ICL, a reportagem do ICL, mas perdeu. A Justiça deu ganho de causa no caso do aos piloto, repórteres. né? É isso. No caso do piloto. No caso do piloto Matosinhos. Exatamente. Alice.
E a expectativa, né? O Rodrigo estava falando aí dessa conversa, do senador, ele está procurando o presidente Lula, mas nossa expectativa é exatamente que as investigações da Polícia Federal, da Polícia Civil, no Ministério Público em São Paulo continuem, né? E que as conexões políticas, essa articulação política dele não influencie na investigação. Realmente tem várias frentes que apontam um possível, um suposto envolvimento dele, conexões dele, há indícios que precisam ser investigados, né, que não podem ficar parados. Agora, a gente sabe que há uma certa resistência nesse momento, então a gente vai continuar acompanhando, cobrando, né, que essa história seja investigada, inclusive as denúncias do Mauro, que o ICL trouxe com exclusividade, que afirma que a dupla, né, o Beto Louco e o primo, também ligados a esse esquema do PCC, teriam entregado uma mala de dinheiro para o senador, conforme o Mauro teria ouvido, né? Isso que ele relatou, ele levou tudo que ouviu para a Polícia Federal, então a nossa expectativa é de que essas informações todas sejam investigadas. Que é o piloto, e que, inclusive, o senador possa se explicar. Sim, né? Sim. O Mauro que a Alice cita é o Matosinho, o Mauro Matosinho, veio piloto. No ICL Notícias, primeira edição, nessa semana. Exatamente. Né? Que deu uma entrevista para a nossa equipe Exatamente. no N1. Eu queria trazer uma outra informação aqui, já que estamos falando em Ciro Nogueira, sobre a Folha de São Paulo, publicando uma reportagem hoje que revela que ele esteve reunido, aquilo que o Rodrigo adiantou aqui, com o presidente Lula no dia 23 de dezembro, recentemente... Pô, mas quase Natal, né? Quase Natal. Quase Natal. Ainda, vamos dizer assim... componente cristão ali na parada, né? Mais de um mês essa história, né? E o Ciro fez uma proposta naquela época, no final do ano passado, que seria afastar o partido dele, o PP, da campanha do Flávio Bolsonaro em troca de apoio do PT no Piauí. E aí, gente, que entram várias questões dentro dessa história, né? Tem 2 vagas ao Senado em disputa. O Ciro quer que o presidente Lula apoie só um candidato no Estado, que seria também o senador Marcelo Castro, do MDB. E, além dessa história que a gente está falando aqui, da Operação Carbono Oculto, ou seja, tem um efeito do Banco Master, do caso Master nessa história, né, Chico? Porque o Ciro Nogueira está com receio, provavelmente, de não conseguir a reeleição e aí virar um alvo, né? Quem sabe até perder um foro privilegiado. Sem mandato, né? Com essa capivara toda, né? Que você pega, tem essa ligação com essa máfia dos combustíveis, tem a acusação o relato do Matosinho do presente em dinheiro da turma barra pesada também para o Ciro Nogueira, assim, são muitas acusações, muitas evidências no caso Master. Ele realmente, ele nomeia diretores do BRB, ele tem uma ligação política muito forte com o Daniel Vorcaro, então é um personagem que está muito no alvo e que ele aparece sempre em terceiro lugar nas pesquisas do Piauí, porque além do Marcelo Castro, que você citou, que é atual senador e que é senador com apoio do Lula, candidato ao Senado, tem o Júlio César Lima, que é deputado federal do PSD, do Kassab, também já está na chapa e está fechado. Os dois, aliás, o Marcelo e o Júlio César, estiveram também com o Lula, perto desse período. O Ciro Nogueira passa lá um pouquinho depois da dupla já carimbada como a dupla de Lula ao Senado pelo Piauí. Agora, o que ele oferece... Lula e o Kassab. Desculpa, Chico. O que ele oferece para o Lula, né, é o seguinte: o Partido Progressistas, se o Lula der essa molezinha lá pro Ciro, lá no Piauí, e só apoiar um candidato, deixando a outra vaga pro Ciro... Tiro do Kassab, tiro do Kassab. Em troca, o que o Ciro Nogueira oferece? O PP não apoiaria o Flávio Bolsonaro, ficaria neutro. Isso. Né? O que é uma tremenda vantagem para o Lula, porque o PP não iria para a coligação com o Flávio Bolsonaro no
no primeiro turno. Resta saber se o Lula vai embarcar. O PP já vai se esbagaçar mesmo entre Lula. O PP racha naturalmente ao longo da história, é igual o PMDB. Sim. Então, acho que o Lula não ganha nada com isso. É melhor fazer os 2 senadores, deixar o Ciro Nogueira, que vive em refeições na Faria Lima toda semana, e marchar com os 2. Eu acho. Faz com o Kassab. Já fazer aliança com o PP, faz com o Kassab. Provavelmente. Alice. E esse é bem o espírito do Centrão, né, gente? Tava Ciro com os Bolsonaro, agora corre para o presidente Lula. Esse grupo que sempre quer estar do lado do poder, e realmente ele corre o risco, né, de perder a reeleição no Piauí e ainda perder o foro privilegiado, além de perder o mandato. Ele é um político forte aqui em Brasília, também perder o mandato, né, o foro privilegiado, e ficar sem cargo, caso o Lula ganhe ano que vem também, né, a possibilidade de ele não ganhar um ministério. Então, é um ato de desespero também procurar um presidente para tentar fechar essa aliança nesse momento. Lembrando que o Ciro Nogueira, o Chico falou aqui, teve pelo menos 2 vezes, e o ICL, numa delas, trouxe a gravação aqui, com exclusividade em meados do ano passado, anunciando que o governo Lula tinha acabado. Ele é o porta-voz disso. Ele disse que sangrar, né? Que tinha que sangrar. É melhor nem derrubar o Lula agora, deixa ele ir até o final, que o Lula está derrotado, dizia o Ciro Nogueira em junho, por aí, do ano passado. E agora está lá batendo na porta do Lula para ver se descola uma vaguinha para ele lá no Piauí. Mas é um movimento interessante, Alice, Chico, Gabi, porque o Lula está fazendo essa conversa com o PP, com o Ciro, e conversar não faz mal para ninguém, e também com a União Brasil, que é outro partido enrolado dessas investigações. Sem falar no MDB, que já vem também enrolando. Sim. Sem falar no MDB. No caso do União Brasil, a conversa que rolou essa semana, Alice, foi que o Rodrigo Pacheco poderia se filiar à União Brasil para ser o candidato do Lula em Minas. E com isso também o União Brasil ficaria neutro na disputa nacional, né? Já que ele vai, por exemplo, forneceria o candidato do Lula em Minas. Em outros estados ficaria na oposição. Então, o objetivo do Lula agora parece ser rachar os partidos todos do Centrão para pelo menos um pedaço deles ficar do lado do Lula e não ir em bloco para o apoio ao Flávio Bolsonaro, principalmente tempo de televisão, mas não só isso, né? As alianças realmente nos estados, né, com prefeitos, com governadores, tentar dividir um pouco esses partidos. Então essa operação, no caso do Ciro Nogueira, é desespero dele, como a Alice definiu muito bem. Mas tem um cálculo também eleitoral do Lula de que vale a pena conversar e tentar rachar esses partidos para a eleição de outubro. Sim, e lembrando que o caso do União Brasil, que é comandado pelo Antônio Rueda, que está na mesma posição de Ciro Nogueira. Ele não tem cargo, né? Ele não tem mandato, mas também está sendo investigado. Bom, não se sabe se está sendo investigado, mas também está sendo apontado em ligações com o caso do Master, com o caso dos combustíveis. Também já trouxemos uma série de informações aí que conecta ele a essas histórias. Então, também é uma aproximação que tem esse viés, esse interesse também, porque também é alvo de tá aí rodando as mesmas histórias, os mesmos casos do Ciro Nogueira, né? Então nós estamos ainda no meio da montagem desses palanques, né? Então, nós estamos assistindo tudo isso ainda. E ao mesmo tempo, vários fios do Banco Master estão sendo puxados, né, Rodrigo? Exato. Os palanques estão sendo formados e novos desdobramentos do caso Master aparecem. E aí eles têm que recalcular toda a rota, muitas vezes. O caso Master e a investigação Carbono Oculto, com seus desdobramentos aí no Piauí específicos, mas de uma maneira geral, são 2 assombrações aí que vêm junto com a eleição de 2026. Né? Em muitos estados, os políticos estão sendo assombrados por essas investigações. Né? Tem gente que está tendo muito pesadelo em Brasília com as 2 operações. Isso. E são casos que se conectam, né, gente? São histórias que se cruzam em várias, tanto em personagens, como em empresas, fundos de investimentos, fintechs. É verdade. Acho que ainda tem muito a ser revelado aí, a entender onde que elas se cruzam, né, com as conexões desses 2 casos.
Isso aí. Alice, muito bom ter você aqui com a gente. Alice Maciel, nossa repórter investigativa diretamente de Brasília. Bom final de semana, Alice. Obrigado. Abração, gente. Um ótimo final de semana para vocês. Obrigada. Até a próxima. Boa noite, querida. A gente já vai conversar com a Cristina Serra. Eu quero convidar vocês a acompanharem a nossa revista Liberta. Vocês lembram daquela pesquisa que o ICL fez recentemente? Falamos sobre vários recortes dessa pesquisa, mas basicamente ouvindo pessoas em todo o Brasil, mais de 10 mil pessoas em diversas áreas, porque o objetivo é fazer um raio-x mesmo sobre o que pensam os brasileiros. Estão saindo artigos dentro da revista, trazendo informações exclusivas, análise sobre essa própria pesquisa também, sobre cada uma dessas temáticas, né? E a edição dessa semana, além da pesquisa, está trazendo uma informação exclusiva. O Leandro Demore analisou documentos e descobriu que Lula não ligou para Jeffrey Epstein, conforme foi noticiado pela imprensa. Então, é uma matéria que vai sair essa semana. Nossa, na importantíssimo, importantíssimo. Que tentaram fazer um auê em torno disso, desse falso telefonema. No período que o Lula está preso em Curitiba, já sabia que ele não tinha acesso ao telefone na cela, mas sabe que notícia contra Lula é fácil se plantar. Parece aquela propaganda de adubo. Com maná, em se plantando, tudo dá. Contra o Lula, vinga, né? Então era um ramal aí de fake news que estava começando a vingar, e o Demore traz essa importante revelação. Eu quero ler também. Vai lá em icl.com.br/revista para você conseguir acessar. A assinatura é bastante acessível também. Acho que é uma das revistas mais acessíveis do país. Aliás, se não for a mais acessível hoje para ter acesso às nossas análises também no papel. Aquela coisa, eu acho tão prazeroso. Saúde, Chico Sá. No final de semana, poder ter acesso a artigos, né? Aquele momento assim de mais tranquilidade no final de semana para poder digerir o noticiário da semana. Bom, vamos seguir? Adiante. Aqui conversando, adelante, né? Rodrigo Viana. Vamos chamar Cristina Serra para conversar com a gente. Aliás, nosso primeiro assunto é bem digesto, viu, Cris? Mas bom ter você aqui com a gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Gabi, Rodrigo e Chico. Poxa, bota indigesto nisso, né, Gabi? Nossa, nem fala. Não sei se vocês viram essa notícia do Donald Trump postando em rede social um vídeo com uma montagem racista que representa Barack e Michelle Obama como macacos. É isso mesmo que vocês estão acompanhando. A gente tem aqui um print até dessa postagem. A gente vai dar uma olhada colocando aí na tela. Então, esse vídeo ainda mostra outros políticos democratas que são representados como animais e o Donald Trump sendo retratado como um leão. E no final do vídeo, todos os políticos retratados como animais, eles se curvam diante do Donald Trump. E também essa publicação está repetindo acusações sem provas de que uma fabricante de urnas eletrônicas lá dos Estados Unidos ajudou a fraudar as eleições, a votação de 2020. A Casa Branca disse para a agência AFP que a postagem foi feita por engano por um membro da equipe e já foi removida. Só que o posicionamento da Casa Branca contradiz a justificativa da secretária de imprensa de governo. E não tem justificativa para isso, né, gente? Mas ela disse que o vídeo é um meme da internet, que mostra como o presidente Trump é o rei da selva, os democratas são personagens, como se fosse aquela história do Rei Leão. Vamos assistir ao trecho dessa fala. Aliás, a gente não tem o trecho dessa fala, foi justamente essa justificativa que eu trouxe aqui, que ela disse que é um meme da internet, que não é nada demais, né? Tentou passar um pano ali, sendo que é injustificável isso, Cris.
Gabi, quando eu acordei e abri o celular, a primeira coisa que passou na minha tela foi essa imagem. Eu falei, isso é brincadeira de mau gosto, claro. Isso é uma montagem, é uma coisa falsa, isso não é verdade. Porque não dá para acreditar que ele tenha feito isso, né? A primeira reação é essa, mas ele fez, e não tem nada de meme, não tem nada de acaso, não é erro, não é gratuito, isso tudo é para criar um clima, né, de, em primeiro lugar, desumanização dos candidatos democratas, dos políticos democratas, e essa campanha de desumanização, de colocar todo mundo na vala comum, dizer que nada disso tem importância, que é só um meme, isso, tem gente que fala muito melhor do que eu sobre isso, que estuda isso, né? Isso tudo faz parte de uma estratégia, né, para transformar a política nesse caldo em que tudo é permitido, tudo pode, tudo vale. Não é, né? Não é assim. Mas por que o Trump é mestre nesse tipo de ferramenta da comunicação, né? Isso tudo está ligado às eleições nos Estados Unidos, eleições de meio de mandato, né, que é uma crise contratada, né? Os republicanos, Trump, seus assessores, têm deixado absolutamente claro que eles vão roubar nessas eleições. Eles é que vão roubar nas eleições, né? Mas o que eles têm dito? Que os democratas roubaram em 2020, que Trump ganhou em 2020 e que agora não vão deixar os democratas roubarem mais uma vez. Steve Bannon tem dito isso com frequência, tem falado disso o tempo todo. E mais que isso, disse que o ICE, né, a milícia do ICE, estará nos locais de votação. Outra mentira, né, que imigrantes ilegais têm votaram em 2020 e por isso Trump perdeu. Gente, você quer uma mentira mais deslavada do que essa? Como é que um imigrante em situação ilegal vai votar? Não vota, não vota. Mas, enfim, todo esse caldo de mentiras é para criar esse ambiente desestabilizado, né? Um ambiente de instabilidade no país, com vistas às eleições de meio de mandato. Os republicanos, o governo Trump, estão trabalhando fortemente para isso, para, se for necessário, se for o caso, se perderem, vão virar a mesa. É o mesmo roteiro adotado aqui, né, pelo Bolsonaro, inclusive, só que aqui, bom, eles registraram nas reuniões, deixaram todo o roteiro registrado, chamaram aquele argentino para contestar as urnas, contrataram aquele instituto do voto para dizer que as urnas não prestavam, prepararam todo o terreno para disseminar dúvidas e para plantar gente também na porta dos quartéis. E todo esse caldo de cultura acabou gerando o 8 de janeiro. Nos Estados Unidos, de certa maneira, isso já aconteceu no Capitólio, talvez sem tanto preparo, né, Cris? Dessa vez ele está preparando mais ainda o terreno para justificar uma virada de mesa. E primeiro tem a eleição parlamentar agora de meio de mandato, né? Será que nós vamos ter eleição mesmo? Porque as pesquisas que eu tenho acompanhado aqui mostram que ele pode tomar uma surra daquelas, assim, né? O Violenta. Silas Andrade, Rodrigo, acho que complemento o que você está falando aqui no nosso chat, diz que é uma cortina de fumaça, na verdade, levando em consideração, por exemplo, esses documentos do caso do Jeffrey Epstein, que é algo que é um calcanhar de Aquiles do Donald Trump. Mas daí, então, eu vi algumas pessoas falando disso, queria até ouvir vocês. Não, olha, o Trump já está enrolado demais no caso do Epstein, acusado de pedófilo, então ele prefere ser chamado de racista, é isso? Quer dizer, ele deixa de ser... Para ele deixar de ser chamado de pedófilo, ele quer ser chamado de racista? Eu acho que no eleitorado dele, ser chamado de racista até é um elogio. É melhor do que ser pedófilo? Ele joga no campo dele. Racista é o que... eles nunca fizeram muita questão de negar. Pelo contrário, a secretaria dele postando, ficam tomando copo de leite, Exato. Usando a simbologia dos supremacistas. É verdade, vocês têm razão. E joga na confusão e realmente encobre as revelações do caso Epstein. Do caso Epstein. Tira um pouco... Tanto que hoje a gente deixou de falar do caso Epstein, ou falou um pouco menos, né, Cris? Você acredita que pode ter alguma coisa por aí também? Porque depois ele, inclusive, tira o vídeo, né? Eles tiram dando essa justificativa que foi um erro. Quase que botam a culpa no estagiário, né? Apertaram o botão errado e tal. Já tinham feito a confusão. Já tinham feito a confusão. Né? Então foi um dia sem falar tanto de pedofilia e de Epstein.
e de Trump envolvido na pedofilia e nos abusos. E aí fica essa coisa, mas era uma coisa jocosa, mas é racista. Cris, você acha que pode ser uma operação desse tipo? Eu acho que, bom, vamos por partes. O caso Jeffrey Epstein vai fazer um estrago, eu acho, já está fazendo um estrago grande em uma parcela grande do eleitorado do Trump, que é aquele cristão conservador, né, norte-americano, que vai para a igreja toda semana e não sei o quê, que acredita mesmo que o Trump está aí para salvar os Estados Unidos do comunismo, para salvar do demônio, para salvar dos imigrantes que são demônios que vão para os Estados Unidos, né, para estragar o país e a vida dos norte-americanos, né? Então, para esse eleitorado, né, mais, digamos assim, crédulo, né, porque existem essas pessoas que acreditam mesmo, né, que o Donald Trump tem esse objetivo de salvar o país. O caso Epstein, né, essa rede de abusos sexuais que esse cara comandou, isso faz um estrago. Agora, ele publicou essa imagem racista para abafar a repercussão do caso Epstein? Eu não sei, pode ser que sim, mas de qualquer maneira não surpreende que ele faça isso, né? Porque o Trump já fez outros memes racistas e ofensivos, ou já disse ou muitas outras coisas racistas e ofensivas, né? Tem uma questão de timing aí, pode ser que sim. Mas, enfim, o que eu acho mesmo é que ele tem dificuldades, ele vai ter dificuldades claras nessa eleição. As pesquisas nos Estados Unidos já mostram isso. Teve uma eleição muito recente agora no Texas, rapidamente, foi uma eleição especial no estado do Texas, em que o candidato democrata deu uma surra no candidato republicano. Então, esses sinais já são muito evidentes de que os republicanos terão problemas para manter as suas maiorias nas casas legislativas. É com isso que Trump está preocupado. É isso. Cris, importante aqui essa sua colocação também. A gente vai continuar acompanhando todos esses desmandos no entorno do governo Donald Trump. Muito obrigada. Até semana que vem, querida. Obrigado, Cris. Obrigada, pessoal. Bom fim de semana. Boa noite, querida. É isso. Aliás, muita gente comentando sobre o absurdo a respeito disso e sobre como o Trump ele não respeita até a liturgia do cargo que ele representa, enfim, e sobre o eleitorado Trump ter justamente aquilo que você falou, né, o Chico, às vezes é até um elogio, né, vindo do eleitorado dele, diz muito sobre a base. O Ricardo aqui, nosso editor, lembrando que o Trump, ele sempre diz que há racismo nos Estados Unidos contra os brancos. É o racismo reverso, né? Então, um grande defensor do racismo reverso. Essa figura. Não pode fazer uma brincadeira? Não pode, isso é racismo, mas esse é o discurso deles. Né? Agora, isso é um racismo mais do que descarado, né? Explícito. Parte da postagem aí do Donald Trump, explícito. No popular é o famoso arrombado, né? Esse é um arrombado? É um arrombado, né? Vamos no popular definir essa criatura aí, porque eu não aguento mais. O prensa... Vocês ouviram o pi que veio depois, né? É um arromba. Pi. Se tivesse prensadão, né, pegando os recortes do programa na sexta-feira, é isso, com certeza. Aliás, Chico Sá já é sucesso de prensadão, né, nas nossas redes sociais. Velho prensadão. Mas né? Sou amigo lá, eu compro um espaço lá no prensadão. Toda semana, né, Chico? Gente, mas assunto sério ainda aqui nesse N2, muito rapidamente, porque depois a gente ainda tem o CineCL nessa sexta-feira, mas o ministro Alexandre de Moraes determinou que o governo do estado do Rio de Janeiro deve enviar em 15 dias todas as imagens e gravações da mega operação nos complexos da Penha e do Alemão, a operação mais letal da história do Rio de Janeiro, que aconteceu no final de outubro e deixou mais de 120 mortos. Segundo a decisão, esse material deve ser encaminhado para a Polícia Federal, que vai ficar responsável pela perícia técnica e elaboração do laudo depois de assistir todos esses documentos. E a medida quer esclarecer as irregularidades dessa operação, verificar o cumprimento das determinações até do STF.
Na decisão, o Alexandre de Moraes também determinou que o MP do Rio de Janeiro tem que esclarecer a atuação nessa mega operação também. Então, continuamos aí numa insistência do STF para ter respostas sobre esse caso. O Alexandre de Moraes, na época, foi até o Rio, lembra? Pediu a apuração, pediu as imagens. Até agora não entregaram, impressionante. Você acha que tem, né? Nessa altura não tem mais nada. A gente vai continuar acompanhando essa história, que logo deve ter novidades também. E comprometido Cine-CL, né? O assunto hoje tem a ver com o título da Supercopa. Opa, né? Agora que eu vi. Porque o filme, o documentário Democracia em preto e branco. Nossa, é maravilhoso esse Pedro Asbeg. Pedro Asbeg, exatamente. Esse documentário é sensacional. Vamos assistir um trechinho, Por Chico? favor. Depois quero ouvir seu comentário sobre isso também. Vamos lá. Olá, este é o Cine Liberta, um espaço para te ajudar a descobrir os filmes que estão disponíveis no nosso acervo. Na plataforma do ICL, nós temos mais de 200 documentários brasileiros e internacionais disponíveis para os nossos assinantes. O filme de hoje é Democracia em Preto e Branco, um filme brasileiro que trata sobre futebol, política e rock and roll. Durante a década de 80, o Brasil ainda estava vivendo sob uma ditadura militar. Alguns jogadores do Corinthians começaram uma nova forma de gerenciar o time, usando o sistema eleitoral para tomar suas decisões. Ao mesmo tempo, o Brasil começava a lutar pelas diretas já. O filme é narrado por Rita Lee e tem depoimentos de jogadores que lideraram a democracia corintiana, como o Dr. Sócrates e o centroavante Walter Casagrande. Várias outras personalidades também participam, como o na época sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva, o músico Frejá e os jornalistas Juca Kfouri e Marcelo Rubens Paiva, entre muitos outros. Fica por aqui, porque após a exibição eu vou conversar com o diretor, produtor e roteirista do filme, o Pedro Asbeg. Boa sessão. Que legal. Pô, sensacional, belo filme. Ele não cita, mas é tão importante quanto os citados, o Vladimir, Sim. jogador. Ele é, na verdade, o Vladimir que forma o Sócrates e o Casagrande. Porque o Vladimir já era ligado a sindicatos atletas, era mais politizado. Quem faz a cabeça do doutor, do Sócrates, é o Vladimir. Essa é uma boa história da democracia corintiana. Muito boa. Excelente. Muito boa mesmo. A gente vai acompanhar logo depois do N2. Você ia comentar? Não, é só falar desse trio, né? Vladimir, Casagrande e Sócrates, que foram os líderes da democracia corintiana. E eu aprendi a gostar de futebol muito também nessa época. Então, eu tinha durante muito tempo foto dos dois. Essa experiência é única no mundo, porque... Opa! Olha só! Essa também é uma experiência única. Experiência única, o que é isso? Vamos ganhar um bolo assim? Eita ferro. Bolo com jurubeba? Será que combina? Pra quem não entendeu, gente, por que temos um bolo com uma vela com o número 3 em cima, é porque estamos completando aqui 3 anos de N2. Meu então, Deus do céu, que gente. Maravilha. Parabéns para nós. Então vamos mandar um beijo N2. para Roberta e o Calejão, que começaram no ICL2. Chico Pinheiro também, que passou por Chico aqui. Pinheiro, Calejão, Roberta. Eu cheguei ali nos primeiros momentos também. Chico. E toda a equipe, toda a nossa equipe que ajuda a fazer, o pessoal da técnica, o pessoal da edição, da produção, que também faz é uma grande equipe. Vai vento. Aliás, quem trouxe pra gente o bolo é o Rafa Aloy, né? Então também que faz parte aqui da nossa equipe. Eu vou conceder as honras de Chico Sá para soprar a velhinha de 3 anos, porque você foi o primeiro a chegar nessa bancada. De nós 3 é o mais antigo. Então, jurubeba desse bolo. Né? Isso. Oh, meu Deus. Agora eu... Ih, Rodrigo, voltou. Vai dar para todo mundo. Bom. Pronto, já está devidamente... gente, não vai. Essa vela é mágica. Nossa chama não se apaga. Não se apaga jamais. Não se apaga jamais. Vai permanecer aqui assim. Vamos nessa, pessoal. Obrigada especialmente a você da nossa audiência que nos acompanha diariamente aqui no N2 e que nos faz companhia, que façam cada vez mais vida longa ao Vida N2. longa. Vamos abrir a jurubeba, que eu já sei. Jurubeba com chocolate. Com chocolate. Maravilhoso. Sensacional. Tô louco pra comer um pedaço aí. E ó, é para carnaval, hein, gente? Juízo pra vocês, mas nem tanto. Até semana que vem. Viva o carnaval. Viva joga o N2. Viva o N2 também. É isso aí. A elite brasileira nunca foi punida pelos seus crimes. Tanto no período colonial quanto no Império, os senhores de escravos eram a lei. Na República, os coronéis eram a lei.
Na ditadura, os empresários que financiaram a repressão faziam a lei. Hoje, os grandes empresários, a elite do judiciário e a elite política fazem as leis. Mudam os nomes, mas o pacto da impunidade é sempre o mesmo. Na história do Brasil, parece que tudo muda para que tudo fique no mesmo lugar. No dia 12 de fevereiro, às 20 horas, eu e o professor Gessé Souza vamos dar uma aula inaugural aberta e gratuita. E o tema será o Pacto da Impunidade, porque as elites nunca pagam pelos seus crimes. Vamos revelar como funciona a blindagem dos poderosos. Será uma chance de você conhecer melhor a nossa pós-graduação.